Olá, queridos alunos, bom dia. Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021. Mais uma semaninha de aula aí se encerrando. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e aula de ética. Então, vamos às nossas explicações. Nossa explicação do dia pela aula de língua portuguesa, onde nós vamos falar sobre fonemas e letras, palavras com E e palavras com I. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada, do começo da semana, melhor dizendo, de língua portuguesa, certo? Onde nós começamos a falar sobre fonemas, eu expliquei o que são fonemas, como é que nós sabemos quantos fonemas tem uma palavra, tudo isso foi explicado. Eu vou dar continuidade a esse conteúdo, tá? Vou reforçar mais uma vez, porque vocês terão atividade no livro de vocês. Eu queria que vocês me acompanhassem somente pelo slide, que fica bem melhor e vocês focam a atenção de vocês só na imagem, tá? Então vamos lá. Nós não podemos falar em fonema, sem falar no alfabeto, certo? Vocês já viram na aula passada, que nós falamos sobre o alfabeto, nós vimos, que o alfabeto é formado por letras, que são as consoantes, são as vogais, que temos lá as letras estrangeiras, tudo isso nós conversamos. E aí diz, a ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais, de A a Z, por uma ordem crescente. Então, isso é ordem alfabética. E vocês também ouviram na próxima aula, ordem alfabética, e fizeram até atividade no livro. Então, vamos lá. O alfabeto, ou como é chamado também de abecedário, pode ser definido como um conjunto de letras em que formamos várias palavras que formam a nossa língua portuguesa, que é a nossa língua portuguesa aí, que nós falamos. Então, é do alfabeto que nós vamos entender mais um pouco hoje, a partir do alfabeto, sobre fonemas. E do alfabeto também tem a ordem alfabética, quando pede para a gente estar colocando aí as palavrinhas em ordem alfabética, que tem toda a sequência, certo? Alfabeto ou abecedário é dividido por vogais, consoantes com um total de 26 letras do alfabeto e é organizado por ordem crescente, da seguinte maneira: A, B, C, D, e assim vai, a organização do alfabeto, como vocês já sabem. As consoantes são essas aqui: B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, I. Observem que as 3 letras estrangeiras não entram aqui nas consoantes. E as vogais A, E, I, O, U. Cada uma com um som. E esses sons, nós chamamos de fonemas, tá? É chamado de fonema. Cada sonzinho aí dessas letras, tá? Dessas letras que compõem o alfabeto. O M e o N, após vogais, são apenas sinais que indicam que as vogais que os acompanham são pronunciadas com auxílio do nariz. Isto é, M e o N são, nesses casos, sinais de nasalidade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Canteiro. Quantas letras tem? Para me saber direitinho quantos fonemas. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras canteiro. Fonema tem 7. Por quê? Porque está acompanhado aqui, olha só, can. Então, você observa que o N, o som do N, é um som nasalado, tá? Como disse a nossa regrinha aqui. Então, no caso, ele tem 7 fonemas. Campo
5 letras, 4 fonemas. Eu conto 5 letras, 4 fonemas mais uma vez. Olha aqui, o A e o M, tá, alunos? Então, fiquem atentos na hora de contar fonemas, tá? Com essa regrinha aqui, ó, dos sinais de nasalidade do M e do N quando tiver nas palavras, ok? E aqui eu tenho fonema e letra, mais uma vez, mais uma explicação para vocês, com outra palavrinha agora. A letra H, ao iniciar uma palavra, não representa fonema. Quando nós falamos a palavra hoje, eu vou contar quantas letras? Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo também, ó. Tanto aqui como aqui, hoje é formado por 4 letras, não é isso? Hoje tem 4 letras. Só que quando eu vou contar os fonemas dessa palavra, o H não aparece o som, né? Hoje, o H não aparece, eu não falo H-O, eu falo hoje, então eu penso, né? Que o sonzinho do H, eu percebo que o sonzinho do H não sai. Então, hoje só tem 3 fonemas, porque eu não falo o som do H. É como se tivesse hora, né? Como se tivesse havia, haver. Observem que o som do H não aparece, aparece o som da vogal. Por isso, essas palavras, né, que são iniciadas com HI, não apresentam, né, o fonema, o som do H não aparece. Então, hoje tem 4 letras, só que só tem 3 fonemas. E aí, para vocês ficarem mais por dentro ainda dos fonemas, eu vou mostrar outros para vocês. Tá? Eu tenho aqui só para vocês lembrarem que vocês podem encontrar esses em outras atividades, né? Então, vocês têm que ficar atentos na hora de identificar. E aqui eu tenho os dígrafos consonantais. Eu tenho CH, vocês vão encontrar palavras com CH, com LH, NH, RR, SS, CE, SC, SC cedilha, X, C, GU e QU, que são os dígrafos. E o que vem a ser os dígrafos? É o conjunto de 2 letras que representam um único som. Então, vamos lá? Eu tenho aqui a palavrinha machado, machado, tá? O CH faz um único som, né? Um único som o CH. Ninho, o NH faz um único som. Corrida, os 2 R's fazem um único som. Ilha faz um único som também. Então, prestem atenção que se eu fosse contar os fonemas aqui, eu iria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que Machado, né, tem 7 letras, mas eu sei que tem somente 6 fonemas. Por quê? Porque o CH que está bem aqui, ele tem somente um som, é um único som, como diz aqui o nosso conceito, tá? Ninho, a mesma coisa, o NH tem um único som, ninho, tá? Então, fiquem atentos quanto a essa dica aí. E aqui eu tenho contando letras e fonemas. Vamos lá? Junto, observem que tem o N, junto. Eu tenho 5 letras, mas eu tenho 4 fonemas. Por quê? Vamos relembrar? Porque o N é só um som nasalado, tá? Boneca, boneca. Observem que você pronuncia o som de todas as letras. Então, você tem 6 letras e 6 fonemas. Espelho, 7 letras e 6 fonemas. Por quê? Porque o LH, ele tem um único som, como eu expliquei bem aqui em cima, tá? Sentinela, mais uma vez, aqui, sentinela. 9 letras e 8 fonemas.
ponto. Mais uma vez aqui, ó, o N, e aqui uma vogal acompanhada do N, ponto. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Então, essas são as dicas que eu tenho que dar para vocês, né? Estou dando para vocês na hora que vocês forem contar os fonemas, tá, alunos? Então, tá bem fácil aí a atividade que vocês farão daqui a pouquinho. E dentro de tudo isso que nós falamos, né, sobre fonemas, né, sobre os dígrafos, como contar os fonemas e as letras, as pessoas se comunicam usando códigos. Códigos são sinais ou um conjunto de sinais utilizados na comunicação. Quando falamos ou escrevemos no Brasil, a língua portuguesa é o código utilizado. Ao dirigir, placas e as luzes do semáforo são códigos utilizados para sinalizar algo. Por exemplo, sabemos que verde significa siga em frente, vermelho significa pare. Então, aqui a cor verde e a cor vermelha, né, no caso, indica aí, é um código, e ela vai indicar, né, que verde é para seguir em frente e o vermelho é para parar. Então, aí nada mais é do que códigos. Esse sinalzinho aqui, a pessoa colocando um dedinho assim na direção da boca, né, fazendo aí, ó, esse sinal, nós entendemos que é o quê? Silêncio, ela está pedindo silêncio, né? O amarelo piscando no semáforo, né? Então, tudo isso são códigos e eles passam alguma informação pra gente. No jogo de futebol, temos também o código aqui, ó, do cartão vermelho. Temos as placas que indicam aí, né, o tráfego de alguns meios de transporte, né? Então, tudo isso nós temos que saber interpretar, né? Isso já é tão comum no nosso dia a dia que a partir do momento que a gente olha, né, placas como essa ou cartazes como esse, a gente já sabe identificar, né? Então, nós usamos também, além da escrita, né, os códigos, tá? Aí para nos comunicarmos. Agora eu vou explicar essas 3 páginas que tem para vocês fazerem as atividades. Na página 18, eu preciso que vocês peguem o livro para vocês me acompanharem no que será feito aí. Eu vou estar lendo o enunciado para vocês. Na página 18 da questão 6, escreva 3 situações nas quais usamos a ordem alfabética para organizar as informações. No 7, vocês vão marcar a alternativa correta. No 8, vocês vão observar as figuras e escreva o nome dos alimentos em ordem alfabética, tá? Então, prestem atenção aí que a gente também já explicou sobre ordem alfabética em várias outras aulas. Na 19, você vai observar as palavras do quadro abaixo e vai preencher adequadamente. Eu quero o número de letras e quero o número de fonemas, do jeitinho que eu expliquei na aula, tá? E aí tem a questão 10, que vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Na página 20, vocês vão, né, observar as ilustrações da questão 11 e escrever abaixo de cada um o código usado na situação de comunicação. E aí tem as palavras em cima, tem cor, imagem, língua oral, gesto, língua escrita, e vocês vão colocar essas palavras embaixo de cada um aí dessas imagens, o que você acha que é correspondente. Ok, alunos? Então, esse é o restante da atividade sobre fonemas, sobre ordem alfabética e sobre aí os códigos de comunicação, certo? Agora nós vamos dar continuidade, né, na nossa ortografia, ainda com o nosso livro, que nós vamos falar sobre palavras com E e I. Muito simples esse conteúdo, essa parte de ortografia, mas vocês têm que ter atenção, que isso muitas vezes confunde, né, quando vocês vão escrever. Então diz o seguinte:
Em algumas palavras, né, a letra E tem o som de I em final de sílaba. Perceba a diferença de sonoridade entre a letra E átona e a letra E tônica, pronunciada com mais intensidade. Então vamos lá. Valente tem som de I, pé tem som de E, bate tem som de I, paleta tem som de E. Então, muitas vezes isso aí a gente acaba confundindo na hora da escrita, né? Muitas vezes a gente vai escrever uma palavrinha e aí a gente vai pensando que é com I, né? E na verdade é com E, como por exemplo, a palavra sabonete. Isso acontece principalmente quando nós estamos começando a escrever, né? Sabonete tem um som de I, mas é com E, né? Outra palavra higiene, né? Higiene é higiene, tem um Ezinho no final e não o I, né? Então, fiquem atentos, tá? Iogurte, né? É iogurte, nós escrevemos, mas na hora de pronunciar, a pronúncia do E tem o som de I. E agora nós temos atividades aí na página 22. E eu coloquei aí, ó, para os fãs do Homem-Aranha, a atividade veio numa teia de aranha hoje para vocês, ok? Então, vamos lá. Lá na página 22, do número 1, vocês vão completar as palavras com E ou I. O que a tia vai pedir para vocês? Na hora que vocês completarem, parece fácil? Parece. Mas quando completar, você lê a palavra com calma para ver se você colocou certo, tá? Então, fiquem atentos aí. No 2, encontre o nome das imagens no diagrama e em seguida escreva se a letra E em final de sílaba tem o som original ou tem o som de I de cada uma. Então, vocês vão encontrar todas as palavras aí e vai escrever aí, né? Quais são as palavras que têm o som de I, né? E quais, né, têm o seu som original. Por exemplo, pente, dente, nós sabemos que tem o som de I, não é isso? Então, fiquem atentos aí a essa informação. No 3, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler todas as opções e vão marcar somente a correta. Vamos agora, alunos, para a correção de português na página 9. A questão 1. Vocês tinham que reescrever as frases, né? A letra A ficou. Ficaram feito bobos, observando secretamente o inseto voar para lá e para cá no quarto. Letra B, vocês iriam trocar a palavra tolices por bobagens. Letra C, vocês iriam colocar Pedro, né, acendeu ligeiro a luz pensando que era a mãe deles, ok? No 2, vocês iam ligar, então tinha que ligar regalar para abrir os olhos, vesga que sofre um desvio de um dos olhos, pirueta que é giro com um dos pés e salto, retrucar por argumento a argumento. Na página 10, vocês iam dizer quem era o autor, e o autor do texto é Júlio César Pereira, né? No 2, ia numerar certinho, que é Pedro, Pepita e Vagalume. E no 3, onde aconteceu a história? Aconteceu no quarto e elas estavam esperando a hora de dormir. A questão 4, né? A resposta é a criança que quer saber de tudo. No 5, o vagalume falou que sorrir ajuda a gente a brilhar mais. E no 6, né, era uma resposta pessoal. Página 16, estava perguntando o que era alfabeto, é o conjunto de letras.
Letra B, quantas letras há no nosso alfabeto? 26 letras. Letra C, a primeira e a última letra do alfabeto, né? No caso é A e Z. Na questão 2 ia marcar as 3 últimas opções. Na questão 3 ia marcar a letra D. Resposta 4, né? No caso seria pessoal, cada um ia colocar lá a sua palavrinha com a letra que estava pedindo. E no 5, as palavras eram absorvente, em ordem alfabética, algodão, canela, cebola, condicionador, cotonete, creme, cueca, cuscuz, escova, martelo, moranga, morango, perfume, sabonete, tomate e shampoo. Portanto, alunos, não deixem de fazer a correção do livro de vocês, dessa atividade, que foram as primeiras atividades do livro de português, tá? Então, por hoje é só. A nossa aula de língua portuguesa se encerra aqui. Até já em nossa próxima aula.